Boa tarde. Neste segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Marlos Pablo, revisado e narrado por Bitdove. Tenham cuidado ao enfrentar o Estado. Recentemente, o youtuber e empresário anarcocapitalista Paulo Cogos foi duramente criticado por alguns libertários após ter publicado um vídeo se retratando com o chefe da máfia do estado de São Paulo, Dita Dória. Ao que tudo indica, Cogos foi ameaçado de prisão ou processo indenizatório pela quadrilha pelo fato de ter participado de uma manifestação contra o excrementíssimo parasita. Os críticos da atitude de Cogos, que é conhecido por seus vídeos e discursos energéticos contra o Estado, taxaram a ação de covarde e vergonhosa. Em linhas gerais, eles acreditam que o youtuber deveria ter enfrentado a máfia e o seu chefe de forma mais direta e bater de frente contra o parasita e sua gangue. Mas afinal, anarcocapitalistas devem enfrentar diretamente o Estado através da força? Como bem sabemos, o Estado, assim como todas as facções mafiosas do mundo, detesta quando suas vítimas questionam ou combatem seus atos de parasitismo e repressão. Ao longo da história e até nos dias atuais, podemos ver inúmeros exemplos de pessoas ou grupos de pessoas que foram severamente reprimidas e combatidas pela máfia por ousarem enfrentar seu poder. As várias atrocidades cometidas por governos ao redor do mundo contra indivíduos que se rebelam contra os seus parasitas possuem não só o intuito de punir aqueles que se revoltaram contra a máfia, como também desincentivar através do medo que as outras ovelhas do rebanho façam o mesmo. A razão disso é óbvia. É muito fácil para uma máfia aí que detém o monopólio da força de uma região esmagar uma ou outra pessoa que se volta contra ela. Mas o cenário aí fica bem desfavorável quando todas as pessoas dessa mesma região se unem e se rebelam fazendo uso de suas forças aí contra aqueles que os oprimem. Esse é o maior pesadelo de qualquer parasita. Além disso, se todos se unem para combater a máfia e se recusam a contribuir com sua parte do butim, logo começa a faltar recursos para ela e ela acaba sendo sufocada e aniquilada. Por isso, manter o gado bem domesticado e dócil é algo essencial para a sobrevivência do Estado. No mês de abril, é relembrada uma data histórica em Banânia que ilustra bem essa situação, o feriado de Tiradentes. No dia 21 de abril de 1792, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi executado na forca e teve posteriormente o seu corpo esquartejado e exposto em praça pública como punição por ter conspirado contra a coroa portuguesa. Tiradentes era membro de um grupo composto por proprietários rurais, comerciantes, intelectuais, clérigos e militares que, descontentes com a forma que estavam sendo explorados pela coroa, começaram a se reunir para conspirar e se livrar da dominação portuguesa da capitania de Minas Gerais e torná-la aí um país independente. Infelizmente, o movimento conhecido como Inconfidência Mineira foi desmantelado ainda em seu início, em 1789, quando foi traída por um de seus membros, Joaquim Silvério dos Reis, que revelou os planos do grupo em troca de suas dívidas arrecadatórias junto à coroa. Como resultado, seus integrantes foram presos e condenados, porém o único a sofrer a pena capital fora Tiradentes, devido à sua posição social inferior aos demais membros da Inconfidência Mineira. Os demais foram mandados para o exílio. Para mais detalhes sobre Tiradentes, há um vídeo aqui no canal que foi postado recentemente. O desfecho trágico de Tiradentes nos mostra o quanto o Estado e seus integrantes são terríveis e desumanos com aqueles que tentam se livrar de seus domínios, com o intuito de demonstrar seu poder perante seus súditos para subjugá-los. Tentar desafiar uma organização com recursos infindáveis recolhidos aí da população à força, defendida por uma força militar com um elevado poder bélico e que detém o monopólio da força e do sistema judiciário de um país, é uma tarefa extremamente difícil para um único indivíduo, um pequeno grupo de pessoas com poucos recursos e pouco conhecimento e treinamento militar.
Se este grupo de poucas pessoas pretende enfrentar uma organização com tal nível de força, é melhor primeiro cativar boa parte das pessoas da região dominada aí para se juntarem à sua causa, adquirir recursos necessários, se preparar para o confronto e esperar o momento oportuno para lançar sua ofensiva. Mas até lá uma ação é fundamental, a disseminação dos ideais de liberdade contra as forças coercitivas da máfia estatal. Um exemplo aí de uma população que foi bem sucedida em enfrentar seus dominadores foi a Guerra da Independência Americana, no qual 13 colônias inglesas conseguiram se separar e se livrar da máfia inglesa. O conflito, que durou 8 anos, teve início com a revolta dos colonos contra a exploração britânica da região e que, incentivados pelo sentimento e ideais de liberdade, aproveitaram o momento de fraqueza das forças militares inglesas e o apoio de forças estrangeiras para alcançar a secessão. O grande problema é que esses conflitos levam a enormes perdas de vidas humanas, recursos, estruturas, moradias e propriedades, causando graves danos à economia local. Por isso que até mesmo para as organizações estatais, por mais violentas que sejam, a guerra nunca é a melhor forma de resolução de conflitos. Como diria Sun Tzu em A Arte da Guerra, a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. O ponto aqui não é dizer que devemos ser passivos para tudo que o Estado faz. Se a pessoa está em iminente ataque, não resta outra coisa a não ser se defender, mas sempre evitando o conflito direto e o ataque aí à força contra uma organização do nível da máfia. É aquela máxima, perde a razão quem inicia a agressão. Infelizmente, às vezes há circunstâncias em que temos que ceder para conquistar, como é o caso aí do Cogos. Outro grande exemplo que temos no meio libertário nacional de como enfrentar Estado sem ser mediante a força e se sair vencedor é o caso de Daniel Fraga, que, para quem ainda não conhece, foi um dos pioneiros no YouTube a defender as ideias do anarcocapitalismo, nos presenteando com ótimos vídeos. Ele difundiu aí o uso do Bitcoin, irritou muito o parasita estatal, a ponto de ser processado pela máfia, se recusou a assinar uma intimação, sequer foi ao tribunal, transferiu todos seus bens em Bitcoins e sumiu, com muitos aí afirmando que está curtindo sua fortuna longe daqui. Por não ter sido encontrado pelo Estado, teve seus processos arquivados, vencendo o Estado sem levantar a mão para ninguém. Por isso, a melhor forma de derrotar o Estado é no campo das ideias, abrindo os olhos das pessoas de como elas são parasitadas pelo governo e mostrando como podem alcançar seus objetivos pacíficos através de trocas voluntárias no livre mercado, contribuindo assim com a aniquilação natural do Estado por meio das novas tecnologias e o ambiente de informação descentralizada que tornará os serviços da máfia obsoletos. Como diria Ludwig von Mises, ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. É isso aí, obrigado pela audiência. Se você gostou deste vídeo, clique em curtir e compartilhe em suas mídias sociais. Se inscreva aqui no canal e dá aquela clicada no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, tchau!